Olá, sou o Leandro Libardi, da Agrume Consultoria. Nosso convidado de hoje, Vanderlei Casagrande, da Singolari Consultoria. Prazer. 27 anos, Casagrande. 27 anos de consultoria, de auditoria, mais alguns anos de contabilidade e controladoria também. Muito bom. E o Francisco Pereira. Muito obrigado pelo convite. Também uns 15, 20 anos de auditoria? 19 anos de auditoria e consultoria. 19 anos, bastante tempo. 19 anos. E o tema do vídeo de hoje é educação financeira. E abrindo o debate de hoje, um dos principais motivos que as pequenas e médias empresas não sobrevivem um longo prazo no Brasil, estudos do Sebrae aí que grande parte não passa de 2 anos, acho que um dos principais motivos é a educação financeira dos empresários. É verdade. Eu acredito que a educação financeira seja o principal item que leva os empresários a não conseguirem prosperar no Brasil. A gente não tem na escola uma formação com ensino médio, ensino fundamental, a gente não tem nada de educação financeira. Ou seja, as crianças não têm um contato inicial com a educação financeira. E essa falta de contato vai levando isso para o ensino médio e também para a graduação. Dependendo da área, quer dizer, se a pessoa não for para a área de exatas, ficar na área de humanas, ela acaba não tendo esse contato com a parte financeira. Mas a gente sabe que para todo empresário, para todo empreendedor, conhecer de administração, conhecer de financeiro é importante. Talvez seja o principal ponto aí, para um bom desempenho da empresa. E essa falta de conhecimento, acho que é um dos motivos, ou talvez o principal motivo que está levando as empresas a não conseguir prosperar. A gente tem, acho que vários exemplos aí, por exemplo, alguém que é muito bom numa função técnica, e resolve abrir um negócio dentro daquele setor que ele trabalhou, ele sempre teve chefe e falou, não, agora eu vou abrir meu próprio negócio. Ele sabe do negócio, ele sabe vender, mas administrar uma empresa, basicamente, ele não sabe, ele não sabe nem... E mesmo que ele contratando um administrador, ele não sabe nem o que revisar, desse administrador, desse gerente financeiro. É verdade. Um dos pontos que a gente tem sentido, principalmente nessa fase que a gente está passando agora do Brasil, o que acontece? Eu vejo as pessoas que elas estão perdendo os empregos. E ela perdendo o emprego e não conseguindo se recolocar, ela está buscando uma nova opção. E uma dessas opções é justamente abrir um negócio. Eu faço alguma coisa, algum tipo de gastronomia, ou uma padaria, ou doces, comida e tal. E a pessoa acaba colocando o dinheiro que ela recebe numa rescisão contratual, se ela for CLT aí no caso, quer dizer, ela vai receber um fundo de garantia, vai receber seguro-desemprego, outras coisas. Ela não conseguindo se recolocar na área dela, ela vai buscar uma alternativa. E a alternativa que muita gente está buscando é abrir um negócio. Só que aí a gente volta na educação financeira. Somente gostar de algo, ter afinidade, não é o suficiente para você ter um negócio. Você precisa ter um pouco mais de conhecimento. Você precisa conhecer um pouco de administração, um pouco de finanças, um pouco de contabilidade. Sem isso, você não vai conseguir. Como é que você vai saber? Vai conseguir montar os seus custos, identificar os seus custos para saber qual vai ser o seu preço de venda. Hoje em dia não dá mais para você falar, põe aí 3 vezes o valor da matéria-prima que cobre tudo. Hoje a gente já não consegue mais fazer esse tipo de cálculo. Cálculo que até antigamente na padaria todo mundo fazia. Essa é mais ou menos a ideia da conta de padeiro. Só que hoje não dá mais. Hoje a gente tem muita concorrência, quer dizer, você tem que conhecer um pouco quais são os seus custos. Então, quanto que eu gasto de matéria-prima, quanto que eu gasto de mão de obra, quanto que eu gasto de insumo, gás, energia. E não chute, tem que saber exatamente. É tudo muito no chute, no achômetro. E outra, às vezes o pessoal até faz esse tipo de conta,
só que ele faz de forma geral, né? Ele não faz por serviço ou por produto, né? Então você pega uma cabeleireira, por exemplo, então ela fala, eu gasto X de luz, só que de repente para fazer uma escova, ela gasta muito mais com energia do que para fazer uma unha. Sim, né? sim. Só que na hora que ela vai montar o preço de venda dela, ela considera tudo isso. Então ela pode estar penalizando um serviço e está cobrando pouco no outro. Então tem essa questão aí. Dificilmente os empresários, os pequenos e médios empresários, quando eles vão delimitar esse custo, eles acabam separando por setores dentro da empresa. Dificilmente. Como você disse, o normal de a gente enxergar no mercado é quando o cliente pega o seu custo total, água, energia, empregados, e acaba montando um markup em cima de uma variação total, sem se atentar ao tipo de venda, se é para o Brasil ou é para o exterior, se o produto dele está entrando agora vindo da China ou vindo do outro tipo de mercado. Então foi feito o custo. O brasileiro tem por mania de fazer o custo uma vez na vida e seguir aquilo até o final. É verdade. E o mercado mudou muito, né, agora ultimamente. Sem dúvida, sem dúvida. Que eu estava comentei um pouco antes. A gente tem uma concorrência muito maior, né? Então você tem produtos também de fora, né? Como você falou da China, por exemplo. Então, se você não souber exatamente no mercado que você está, qual é o mercado que você está atuando, quais são os seus concorrentes, né? Quem são os seus clientes, e isso também quantificado, né? Dificilmente você vai conseguir prosperar no negócio. Né? O mercado mudou muito, né? O mercado mudou muito, né? O mercado mudou muito, e hoje eu diria para você que é quase certeza que alguém que não tenha um conhecimento mínimo, né, consiga prosperar no empreendimento. Hoje não. É muito difícil. Entendeu? Porque você tem muitas variáveis, você tem muitas opções financeiras, né? Então hoje o banco ele te dá uma série de serviços aí, né? Que você pode utilizar, né? E você acaba utilizando muitas vezes sem saber qual é o preço desse serviço. Sem saber o verdadeiro custo por trás sem daquele saber valor o custo do empréstimo. Então, vou te dar uma maquininha de cartão de crédito aqui, ó, custo zero, você não vai pagar aluguel. Ok, mas qual é a minha taxa em cima do meu faturamento? Quanto que o banco vai me cobrar? Isso às vezes a pessoa não pergunta, né? E isso acaba, é uma variável que deveria entrar no custo e na formação do preço. E a pessoa não faz esse tipo de análise, né? Coisas que acontecem muito. Estou começando meu negócio, meu fornecedor só recebe à vista. Não tenho prazo para pagamento. Ok, então você tem que colocar um dinheiro na frente. Aí você vai lá para o seu cliente, eu faço em 3 vezes no cartão sem juros para você. Quer dizer, tem um custo. Você assumiu todo esse custo. Exatamente. Além de ter o custo, né, do cartão em si, você tem o custo do dinheiro, né? Exatamente. Que você precisa considerar, porque você vai ter que buscar esse dinheiro em algum lugar. Pode até ser o seu dinheiro, né? Mas você vai ter que colocar ele ali. E ainda tem o risco de não receber em 3 vezes, né? Ainda tem a inadimplência. No cartão hoje é mais difícil, né? Você não tem um risco tão grande de inadimplência. Né? Na verdade, a administradora do cartão acaba assumindo esse risco, mas cobra por isso, claro. Né? Por isso que as taxas são um pouco mais elevadas. E a questão de margem de lucro, né, que é algo fundamental, né? Você tem vários produtos, você tem que saber a margem exata deles, qual que você lucra mais, qual que você lucra menos. E hoje, né, sempre foi assim, né? A maioria dos empresários, ele sabe mais ou menos, é um chute, né? Ele sabe que aquilo lá tem um lucro, mas ele não sabe exatamente a margem e ele não reajusta, né, o preço do produto dele. A gente tem vários casos aí que, por conta da estabilidade, né, da economia, quer dizer, a inflação baixa, então às vezes você tem uma pessoa prestando serviço ou vendendo o produto com o mesmo preço há 2, 3 anos, né? E ele não vê que a margem dele está só diminuindo. Na verdade, hoje, voltando à concorrência, você tem 2 fatores, né? Um deles é a inflação, que você pode não estar repondo, né, mesmo, né, as perdas que você tem, e outra é a própria concorrência. Eu posso até ter vontade de colocar o meu produto mais caro, mas tem mercado para esse produto mais caro? Porque o meu concorrente, ele coloca um preço menor. Se você for comparar, a qualidade é a mesma,
Por que um consumidor compraria o meu produto e não compraria do meu concorrente, se eu não tiver uma diferença de qualidade muito grande e tal? Então, não é só eu vou aumentar porque os meus insumos, os meus custos aumentaram. Sim. Não, você precisa estar antenado com o seu mercado também, porque você pode aumentar e parar de vender. É um risco que você corre. Então hoje você tem, na época da hiperinflação, né, a gente, sim. As coisas não tinham controle mesmo. Então cada um colocava o preço que queria, uns ganhavam dinheiro, outros perdiam dinheiro, porque, né, era muito difícil de você conseguir acompanhar isso aí. Mas hoje em dia eu acho que, mais uma vez, se você não tiver o seu custo muito na sua mão, muito esmiuçado, como é que você vai chegar no seu preço de venda? Então é difícil, não dá simplesmente para você colocar 2, 3 vezes, isso paga imposto, paga a minha retirada, paga os meus funcionários. É muito relativo, né? Por isso que a gente vê que em algum tempo, né, nos estudos aí até 5 anos, as empresas acabam não conseguindo continuar por conta disso, né? Sim. E acho que até a falta de controle interno financeiro, né? É tudo muito no papel de pão, é tudo muito informal. Você tem um procedimento ali no mês, você não formaliza aquilo, depois outra pessoa vai assumir aquele trabalho, ela não sabe como que você chegou naquele número, e aí vira uma bola de neve, né? As empresas geralmente elas não têm nenhuma regra, né, na área financeira ou área administrativa formalizada, né? Isso acaba dificultando também. Eu acho que a parte de controle interno também é um grande fator aí para as empresas não conseguirem crescer e não conseguirem se estabelecer. Mas eu acho que o controle interno ele é muito importante, né? Ele mas não há controle interno se não tiver venda. Sim, né? Sim. Então, primeiro você precisa, né, ir lá do básico, saber qual é o seu custo, para quem você vai vender e depois falar, vamos lá. Né? A gente diz, né, principalmente na área de consultoria, que controle interno é uma coisa maravilhosa, mas não acontece no mesmo tempo, né, que a gente precisa. Né? Então, assim, eu falo, eu quero ter um serviço, por exemplo, de telemarketing. Então eu vou abrir hoje um serviço de telemarketing. Eu vou lá e contrato 50 pessoas e ficam lá esperando a ligação. Faço todos os controles internos, compro o sistema, estou com tudo, eu não tenho uma ligação. Quer dizer, eu não tenho um cliente. Como é que eu vou? Então eu tinha tudo pronto, eu tinha controle interno, eu tinha uma equipe formada para atender, mas eu não tinha cliente. Então, as coisas não acontecem na mesma velocidade. Né? Então, a gente fala, o controle interno ele está sempre correndo atrás da empresa. Né? A empresa vai crescendo e os controles têm que ser aprimorados. Né? Mas eu acho que no nível, né, que a gente está falando, que é um empresário menor ainda e tal, o grande problema também que eu vejo é a questão do princípio da entidade. Né? O que é o princípio da entidade? É meio um pouco técnico, né? Um princípio contábil, mas diz que você deve separar as contas da empresa das contas pessoais. Sim. Né? E a gente sabe que muita gente não faz isso. É uma característica, acho que até brasileira, né? O pessoal mistura tudo, e, né, tem uma conta corrente única, né? Entra o dinheiro da empresa, entra o dinheiro das pessoas, sai o dinheiro da empresa, sai o dinheiro das pessoas. E o que acontece? Na hora que você precisa apurar os custos, por exemplo, você não sabe quais são. Por quê? Eu tenho o cartão de crédito do filho, da esposa, do sócio, combustível, ali no meio, combustível, aquela, né, tiradinha de caixa que o pessoal passa no final do dia, fala, preciso de R$100, tira, e não fica sabendo, a empresa é minha, o dinheiro é meu. Né? Só que na hora que você fala, onde está indo o dinheiro? Aí a pessoa fala, não sei. Mas então a gente fala que dividir, né, as contas da empresa e da pessoa física é importante. Né? Eu digo, você não precisa nem ter uma conta corrente no banco separado, né? Porque hoje você tem um custo para isso, né? Pra você ter 2 contas, mas você pode fazer na sua própria conta com uma planilha eletrônica. Então tem os gastos ali, vai sair o dinheiro da conta, você separa. Isso aqui é empresa, isso aqui é pessoa física, né? E vai controlando para poder ter
ideia de onde está vindo e para onde está saindo. Então, sobre tudo isso que nós estamos falando, é muito importante que o empresário desenvolva um plano de negócios. Antes dele desenvolver todo o resto, o controle interno ou toda a administração que ele tem da empresa, é importante que ele desenvolva um plano de negócios para chegar no custo correto, para ele sim poder praticar e daqui 2, 3 anos ele ter uma sobrevida e daí para frente começar a evoluir. Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que o plano de negócios é o embrião, né? É a primeira ferramenta que um empreendedor, que um empresário pequeno que vai começar um negócio, ele precisa ter. Mas não precisa ser um plano de negócios, uma coisa muito sofisticada, né? Mas ele precisa apontar, né? Ele precisa criar uma planilha, colocar lá os custos, colocar lá o quanto ele vai querer, né, ter de retorno, né, de dinheiro para ele colocar no bolso, para saber se aquilo é viável ou não, né? Qual vai ser o preço de venda, né? Então fazer esse cálculo, pode ser um cálculo simples, não precisa ser algo elaborado, mas isso vai dar uma sensibilidade para a pessoa de que se aquilo é viável ou não, entendeu? Porque às vezes você tem, assim, a gente está nesse mercado, a gente tem ótimas ideias, né? Você vê todo dia as pessoas tendo ideias maravilhosas, aí você vai colocar isso no papel, você fala, isso é inviável, né? Não tem mercado, o custo é muito alto, ou a tecnologia ainda é muito cara, né? Uma coisa que a gente está discutindo um pouco também em termos de tecnologia, então não vale a pena, né? Dando um exemplo prático, né? Para vocês, que aconteceu agora há pouco tempo, e nem foi na vida empresarial, foi na vida pessoal. Uma pessoa, né, uma minha namorada, e ela faz um trabalho de atendimento em domicílio para crianças e tal, e eu falei, por que você não abre uma empresa? Vai fazer isso num local que você não precisa se deslocar tanto, que você tenha mais infraestrutura para atender, né? Ela falou, nunca tinha pensado nisso. Quer dizer, eu já tinha pensado nisso, mas é muito caro. Isso não dá, é inviável fazer isso. Eu falei, mas você já colocou no papel? Não. Então, vamos colocar no papel? A gente colocou no papel, agora em agosto ela vai abrir o consultório de atendimento dela, porque era viável. Então esse é o... Colocar no papel, ter um plano de negócio, é o... Pode ser o X do certo ou do errado no final da conta. E o lado bom da inovação, né? Hoje a inovação está tão rápida, as coisas estão mudando tão rápido, e às vezes algo que era um custo muito alto no passado diminuiu, o custo hoje já é menor. Então você tem aquela ideia, isso é inviável, e hoje pode ser que seja viável. Mas quando você coloca, né, os números, né, fica tudo mais claro. A gente podia até chegar à conclusão e falar, não, realmente é inviável. Nem segue em frente, porque realmente você tem custo, tem aluguel, né, você vai ter que montar um escritório, móveis, etc., manutenção. Então, claro que tem um custo, mas na hora que você coloca o preço de venda, quantas sessões você vai ter que ter e tal, você fala, não é nenhum... Existe a possibilidade. Existe. Então esse é o grande desafio aí. Começar com um plano de negócio, que pode ser simples, não precisa ser algo muito elaborado, né? Mas precisa sim... Que esteja no papel, né? Que esteja no papel. Exatamente. E tem a ciência dos custos e que esses custos podem variar, né? Pode ter um imprevisto e você ter capital para superar aquele imprevisto, né? Que é igual o cara que tem uma transportadora e quebra um caminhão sem seguro, ou tem que fazer a manutenção. Ele tem que já ter todos esses, ou multas, né? Enfim, todos esses custos adicionais ali já meio que provisionados, assim, né? Para ele saber que dependendo da atividade dele, dependendo do risco ali, aconteceu algum imprevisto, ele não vai ter a margem. Tem que ter uma folga, né? É o que eu falo, os números eles são muito legais, muito interessantes, mas eles são estáticos, né? E o problema é que a vida não é estática, né? Eu não conheço um empresário que tem a vida flat, né? Um dia está muito bom, um dia está muito ruim, um dia está muito bom, um dia está muito... Nunca está flat, não existe esse... Quando você faz um plano de negócios, né, você coloca os números e normalmente quando você não sabe exatamente o que vai acontecer, você coloca o seu faturamento igual,
todos os meses. Então, 10 mil reais por mês. Né? Mas a gente sabe que não vai acontecer aquilo. Né? No mês, né? No início, né? Pode ser 5. Né? Depois de algum tempo pode ser 15. Né? Então nunca vai ser 10. Né? E os custos a mesma coisa. Né? E outra, um erro que muita gente comete, que é o quê? Eu vou aumentando o meu faturamento no plano de negócios, só que eu não aumento os custos. Quer dizer, eu tenho custos que são proporcionais. Se eu vender mais, né, consequentemente, o meu custo vai aumentar. Então, né? Então, se eu tenho a padaria, né, que a gente comentou, se eu vender mais pão, eu vou precisar de mais matéria-prima, eu vou precisar, né, eu vou pagar mais imposto, provavelmente. Então eu preciso também refletir isso, né? Porque às vezes o pessoal fica contente, aumenta o faturamento, deixa o custo igual, né? Fica com lucro. Ou teve um aumento do gás, né? Teve um reajuste no gás, e ele não repassa isso pro preço dele, né? Essa é outra questão, né? Que é importante também, que é você tentar repassar, mas hoje em dia o mercado não está muito fácil para repasse, não. Então você tem que pensar, né? Antes de abrir um negócio, eu acho que tem que pensar bastante.